Hoje nós estamos então iniciando praticamente o estudo do livro Deus e o Universo, porque nos dois meses anteriores, nós fizemos uma introdução, depois nós estudamos o prefácio, não é? E hoje o capítulo 1º, que é um capítulo curto, de forma que o nosso estudo hoje será rápido, felizmente, né? E a nossa proposta é de estudar um capítulo por encontro, sabe? São 20 capítulos, né? São 20 capítulos. Então, um pouco mais de um ano nós vamos estudar o nosso livro, né? Estamos aí com o nosso calendário, né? No dia 16 de maio. É o nosso terceiro encontro, capítulo 1, como fala a vida. Infelizmente saltamos abril, né? Em decorrência de outros compromissos, como vamos saltar também agosto, né? Agosto nós temos estudo no dia 15. Nós vamos saltar setembro, né? Mas nós estamos revendo isso aqui, tá? Talvez a gente não falte em setembro, né? É bem provável que o nosso compromisso vá ser adiado, tá? Então vamos penetrar no que nos parece ser o mais importante, parece ser a súmula do capítulo 1º desta obra fantástica que é Deus e o Universo. Capítulo 1, como fala a vida. O Baldi começa fazendo uma introdução ao pensamento revolucionário de Deus e o Universo. Ele começa a fazer uma introdução bastante amena, bastante até mesmo simples para o nosso entendimento, para então tornar-se bastante contundente nos capítulos subsequentes, né? Então, no primeiro capítulo, no segundo capítulo, o primeiro e o segundo capítulo são muito parecidos, né? Ele vai nos trazer uma ideia fundamental no primeiro e no segundo capítulo, que é o esquema com que funciona o universo, o esquema fundamental de funcionamento do universo. Um esquema que se repete sempre e é exatamente o mesmo em todas as instâncias fenomênicas do universo. Então nós vamos nos fixar neste esquema fundamental. E para nos falar deste esquema, o Baldi então começa no seu capítulo 1º como alguém que de repente adquire a capacidade de ler a essência dos fenômenos da vida. Como falam todos os fenômenos da vida? O que os fenômenos da vida expressam para nós, né? E esta pessoa, hipotética, chega à conclusão de que há na profundeza de todas as coisas um oculto pensamento que lhes guia a existência. Então, tudo admite um pensamento diretor, tudo admite uma força orientadora que leva os fenômenos a se constituírem, leva os fenômenos a funcionarem e leva esses fenômenos a se integrarem com tudo e todos no universo, que vão tornar o universo uma unidade. Então, Baldi começa nos falando do que poderia expressar um ser elementar, que são os seres fundamentais do universo. São as unidades fenomênicas essenciais e básicas do universo. São as forças elementares. Essas forças elementares estão subordinadas a uma vontade, a uma orientação, a uma ideia diretora. E todos os fenômenos vão responder a essa ideia diretora. Então o Baldi nos convoca como um representante das forças elementares da natureza, o vento, com a sua vontade, com o seu direcionamento, com seus propósitos e com seus fins, né? Então ele representa as forças elementares da natureza, todas elas, até mesmo as forças que constituem o átomo, formam o arcabouço estrutural do universo, e as forças que movem
este arcabouço, as forças fundamentais do universo e da vida, né? Representando então os elementos constitutivos da natureza que nos envolve. E o vento expressa, né, numa linguagem hipotética, só tem uma alma elementar, mecânica, sem direito de escolha, sem responsabilidade. Só apenas um cálculo de forças, uma fórmula dinâmica, uma férrea concatenação de causa e efeito. Então essas forças elementares, elas estão enquadradas dentro de um propósito, de um determinismo. E elas obedecem este férreo determinismo sem condições de se evadirem dele. Então elas estão dentro de uma camisa de forças, digamos assim, né? Que limita o fenômeno, que orienta o fenômeno e impõe um determinismo para este fenômeno, né? Então todas as forças fundamentais da natureza é como se elas representassem uma alma elementar, mas ela naturalmente obedece de forma mecânica a esse determinismo, né? Esse determinismo é fruto de uma inteligência universal, né? Que está inserida em todas as coisas. Mas não é isso? Nós vamos chegar à conclusão com o balde que tudo está embalado de um propósito divino, de uma força divina. Em todos os níveis de expressão de todos os fenômenos do universo, nós vamos encontrar forças divinas impregnando a realização de todos os fenômenos, né? Então essa alma mecânica elementar, ela está obedecendo a uma inteligência, a um propósito, tornando-a essencial ao funcionamento do universo, né? Aqui simplesmente o vento, mas essa alma elementar representa as forças que fazem o átomo funcionar, as forças que conjugam as moléculas, né? As forças que sustentam o reino mineral, o reino vegetal, né? Até mesmo o reino biológico. Então essas forças todas, no seu conjunto, obedecem a esses princípios já determinados por uma inteligência superior que nós não alcançamos. Mas nós podemos enxergar inteligência, nós podemos enxergar propósitos nessas forças, né? Então a vida fala através desses seres elementares que agem de maneira mecânica, de maneira automática, né? Aí este homem que está ouvindo as vozes da natureza, ele escuta como fala o reino vegetal. Ele se dirige a uma planta espinhosa, né? E a planta diz: se eu quiser viver, essa defesa é necessária. Tudo isso foi o que a vida, com a sua dura escola, me constrange a aprender. E tu sabes que todo ser deve aprender a sua lição. Então, cada alma né, desses seres coletivos que constituem todo mundo ao nosso redor, são como que seres em processo de evolução, né? E no processo de evolução da vida, em cada nível ela vai aprender uma série de lições, porque cada nível tem a sua lição. Cada ser fala em determinado fenômeno, se expressa e tem uma lição a aprender. A planta está aprendendo uma série de habilidades, né? Ela está aprendendo a captar um raio de sol e transformá-lo em matéria orgânica através do fenômeno da fotossíntese, né? Ela está aprendendo a compor substâncias orgânicas. Ela está aprendendo a viver, a nascer, a crescer, a desenvolver, a morrer, né? A gerar suas proles, né? A adotar mecanismo de sobrevivência, mecanismo de resistência, mecanismo de reprodução, mecanismo de alimentação. Quanta sabedoria tem numa simples plantinha, não é? Uma sabedoria que nós não alcançamos imaginar, né? Toda a sabedoria bioquímica, que é uma verdadeira alquimia, está expressa neste ser. Então ela tem um propósito quando constrói os seus espinhos, né? Ela tem um propósito quando ela
sintetiza substâncias amargas, né, inadequadas aos seres superiores, às vezes venenosas, e tem também o propósito, quando ela produz frutos suculentos para atrair os seres superiores, né? E assim manter a sua sobrevivência através da cobiça, né, de alimentá-la, alimentar-se com ela, né? E não é à toa também que ela desenvolve os seus espinhos, que são a defesa para que ela não seja destruída e tocada pelos seres superiores, né? Então assim fala a planta espinhosa, que se constrói segundo propósitos muito bem orientados, que está ali exercitando funções que nós não conseguimos conceber, mas ela é a expressão de uma vontade. Ela é uma individuação de uma vontade, né? E ela expressa nessa vontade uma força muito superior a ela, que é a presença de Deus nela. Então o balde passa ao reino seguinte, que é o reino animal, o reino dos instintos, muitas vezes pavorosos aos nossos olhos, uma vida que não conhece a piedade, não é? O animal cheio de instintos também fala segundo uma expressão própria, tem a sua linguagem, tem a sua expressão, tem os seus mecanismos de vida, de sustento, de reprodução, nasce e morre, se reproduz. Somos inimigos, rivais. O lugar ao sol existe para os vencedores. A nossa vida acumula experiências sensórias, mas não temos como tens as que chamas de experiências morais e espirituais. Não somos livres para escolher, devendo seguir fatalmente a lei que nos impele sempre nesse caminho. Então a vontade inexorável dos instintos, né, anima todo o reino animal a se comportar segundo a sua vontade, a vontade dos instintos, que é reflexo de uma sabedoria oculta, né? Tem aí toda uma ciência oculta que nós não conseguimos alcançar, mas é impressionante quando nós nos detemos a examiná-la, né? E artimanhas e defesas e mecanismos de ataque que também muito nos impressionam, não é? Como, por exemplo, um escorpião, uma serpente, conhece a química dos venenos. Como que ele conhece a estrutura bioquímica dos seres para o qual ele produz aquele veneno? Ele tem que conhecer a natureza do ser, né? A quem se dirige aquele veneno, tem que conhecer o funcionamento bioquímico dos seres para produzir uma substância que interfira nesta bioquímica, né? Como que ele sabe, né? E nós vamos admirar muitos exemplos. Tem uma vespazinha que ela se serve de uma largata para se reproduzir, e ela precisa anestesiar essa largata e botar os seus ovos nela, e enterrar essa largata para que os seus filhos possam depois, ao nascer, alimentarem-se dessa largata. Então ela precisa ferroar essa largata num bulbozinho que existe, né, no esboço de sistema nervoso dessa largatinha. Ela tem um bulbozinho neuronal, e essa largatinha tem que enfiar o seu ferrãozinho naquele bulbo e injetar o seu veneno especialmente preparado para paralisar essa largata. E você se pergunta, como que ela conhece a anatomia? Como é que ela sabe que ela vai atingir esse bulbozinho nesse lugarzinho? Porque se ela errar, nada feito. Né? Ela não vai dar subsistência à sua espécie. E nós ficamos um tanto quanto admirados, né? De onde vem essa sabedoria dos instintos, né? Dos animais sociais, como a abelha, a formiguinha. Como que sabe o que deve fazer, como se alimentar, como trabalhar, né? Como cada um tem a sua função muito bem determinada. E, de fato, é admirável nós nos encontrarmos com uma biologia materialista que julga que isso tudo é produto de um acaso, né? Nós enxergamos forças ocultas, forças inteligentes na orientação
de todos os instintos presentes na vida animal, não é? É inegável que estamos diante de conjunturas altamente inteligentes, né? E que nos leva a aprender que somente a inteligência pode produzir efeitos inteligentes, né? Então a vida fala no reino animal com uma vontade, com uma sabedoria e com um determinismo que prende, né, os animais dentro das suas experiências necessárias aos seus desenvolvimentos, dentro de propósitos, né? Agora não é hora de nós discutirmos os propósitos da vida animal e a falta da compaixão, a falta da piedade, porque eles sobrevivem com a morte dos outros, né? O que nos parece bastante absurdo do ponto de vista da divindade e do amor que impera excelso na criação, né? Nós questionamos, mas como que a criação divina parte de um desamor, de um regime de lutas, de rivalidades, de destruições de um pelos outros? Então o balde ainda não vai abordar essa questão agora, né? Ele põe isso como obras dos instintos, né? E nos diz que o animal vive num regime de rivalidade, onde todos são inimigos, né? Esses leões aí, eles estão conjugados num esforço conjunto, que é matar um búfalo, mas já eles vão se digladiarem no domínio das fêmeas, né? Eles vão disputar em jogos de morte também, de agressão entre eles, né? Matar os filhotes do outro leão, né? Matar por matar, né? Que nem come. E agora, este homem hipotético, né, que está ouvindo a voz da vida, ele está diante do homem, com a sua razão, a sua capacidade de escolhas, a sua liberdade muito maior que a liberdade experimentada no reino animal, né? Ele resume todos os seres, ele tem em si a estrutura dos minerais, a bioquímica dos vegetais, a instintividade dos animais, né? Ele traz então o resumo de toda a evolução biológica da Terra. Tens as férreas leis físicas do vento, as leis elementares, né? A sabedoria vegetativa da planta, os sentimentos e o instinto do animal, além de uma qualidade nova, a tua liberdade de escolha, o mundo moral com as suas consequências. E o homem, com a sua capacidade de escolher o seu livre-arbítrio, né, uma nova propriedade, ele é passível de errar. Caio porque não sou perfeito, se peco é exatamente porque possuo uma qualidade nova, sou livre, tenho responsabilidade e o direito de escolher. Então nós estamos assistindo aí na evolução um aumento paulatino da liberdade do ser. Ele deixa o determinismo próprio do reino físico, do reino elementar, do reino vegetal e animal, né, para expressar-se com um pouco mais de liberdade e adentrar um novo mundo, que é o mundo espiritual, um mundo de expressão da consciência, com todas as suas múltiplas possibilidades. E com isso ele também adentra o mundo moral, com todas as suas consequências, né? Mas ele traz ainda bastante preponderante no seu íntimo a instintividade do passado, que é a instintividade do animal. Então a vida fala no reino humano, da forma como nós vivemos, e ela determina ao ser novas aprendizados, né? Novas lições ela propõe ao ser em evolução. Qual é a lição que o homem deve aprender? Né? Nós vamos deixar isso para o final. Essa é a pergunta, parece que é a pergunta capital do livro, né? Porque cada nível de expressão fenomênica
tem a sua lição, né? E no reino em que estamos, o que devemos aprender para seguir adiante? Adiante de nós está o anjo que aprendeu uma nova habilidade na qual nós estamos ensaiando. O anjo que aprendeu a amar. Vivemos mais diretamente atingidos pelos raios divinos do amor, não podendo viver senão para os outros. O paraíso seria o inferno se abrigasse alegrias egoísticas como as vossas, como as nossas, né? Então, esse ser que está adiante na nossa caminhada evolutiva aprendeu uma nova lição, o que o torna mais poderoso, mais capaz de vivenciar a realidade divina, receber diretamente os raios divinos do amor e viver desse amor, sustentar-se neste amor, expressar-se neste amor, né? E encontrar a plenitude e a realização neste amor. Então, assim, este capítulo introdutório está revelando para nós que cada etapa da evolução tem a sua lição. As forças elementares, né, que aí está representado pelo vento, com a sua trajetória rigidamente fixada, né? Ele deve aprender a férrea lei física do reino elementar. A planta, né, que vai expressar a sabedoria vegetativa, a sabedoria bioquímica de formação dos elementos constitutivos da vida, o animal que ensaia os sentidos e experimenta os seus inexoráveis instintos, né? E o homem com a sua liberdade de escolha e o conhecimento da lei de Deus, que o levará para a angelitude, né? Onde ele irá então experimentar o exercício pleno do amor. Então aqui nós temos uma ordem evolutiva muito bem resumida por Ubaldi, né, no seu primeiro capítulo, né, mostrando a particularização da lei de Deus, uma lei então que funciona em cada nível de uma forma, mas é a mesma lei. A mesma lei que rege o mundo elementar é a mesma lei que rege o vegetal, o animal, que nos rege e que rege a vida dos anjos também, é a mesma lei. Ela está adaptada a cada nível de expressão dos fenômenos do universo, né? Por isso o animal tem a sua lei, o homem tem a sua também e assim por diante, mas são facetas de uma grande lei que advém do pensamento de Deus, adaptada às necessidades de cada nível, né? Por isso o Ubaldi conclui para nós: a lei é única para todos, mas é diverso, segundo os planos evolutivos, o conhecimento que o ser atinge dela. Todas as formas de vida são irmãs, hierarquicamente distribuídas de acordo com o grau evolutivo, cada qual no seu lugar no grande edifício da criação, com sua função na ordem e no grande organismo universal. Este é um pensamento fundamental que nós vamos encontrar em toda a obra de Ubaldi, que é uma ideia de unificação de todos os fenômenos. Todos os fenômenos são expressões de uma coisa só. Todos os fenômenos são irmãos. Não há uma diferenciação entre nós e todos os outros seres do universo. Somos todos produtos de uma mesma fonte, portanto, somos todos de mesma natureza. Esse é um sentido fundamental que vamos encontrar em Ubaldi, que nós chamamos de monismo, né? A ideia de unicidade, a ideia de um todo que é uma coisa só, né? E que se expressa de maneiras diferentes e nos traz uma ideia de diferenciação que, na verdade, é momentânea e ilusória, né? Então, somos irmãos de tudo e de todos que existem no universo, né? A gente se lembra de Francisco de Assis, né? Irmão Sol, irmão Lua, irmão Pedra, irmão Árvore, irmão Passarinho, irmão Planta, né? E tudo dentro de uma irmandade universal, né? E numa conjuntura em que todas as formas de vida são irmãs, porque todas são filhas de um mesmo Pai.
portanto todas são de mesma natureza, né? E na profundeza de todas elas freme o divino. O divino se encontra nas profundezas de todo ser, e todo ser é uma realização fenomênica, é um fenômeno, né? O homem é um fenômeno, se expressa na realidade, assim como todos os seres do universo, né? E no íntimo de todos esses fenômenos está a imanência divina, está a presença divina. E é essa presença divina que tudo irmana e tudo iguala, né? Por isso, temos em nós também o nosso divino, né? O espírito adormecido na forma deve despertar para chegar até Deus. Por isso todo o universo palpita de uma febre de ascensão que vai das suas profundezas abissais até as altitudes divinas, né? Porque tudo grita num anseio de expressão fenomênica incalculável. Tudo grita Deus, tudo grita Pai, né? Tudo é atraído por este grande centro de irradiação e de atração da criação, que é Deus, né? Por isso o Pastorino fala, né, que se nós trazemos dentro de nós o divino, nós temos por obrigação manifestar esse divino, aperfeiçoando-nos, para que a perfeição divina desperte em nós, né? Então o homem sentiu que havia compreendido o universo e abriu os braços para todos os seres da criação. Ele encontrou Deus em tudo e em todos. Esta é a conclusão do capítulo. Em tudo e em todos existe a presença inexorável da imanência divina. Por isso lá o hindu, né, seguindo os preceitos védicos, ele diz: Deus pesa na pedra, Deus desabrocha no vegetal, canta no pássaro e adquire a consciência no homem, não é? Desperta no homem, não é isso? Então essa é uma visão muito bonita, né? É uma visão que nos remete para a realidade última do universo, que é enxergar Deus em tudo e em todos. Que os grandes místicos chegaram a esta visão, enxergar essa unicidade divina expressa em todo o universo, né? Deus sobre todas as coisas, né? É Deus em todas as coisas, né? Quer dizer, Deus sobre no Sei, no sentido de um Deus lá fora, né? Não é só a transcendência, né? Deus sobre, não falar, ou não, falar aí. Deus sobre todas as coisas e em todas as coisas. Deus, todas as formas são irmãs dependentes, né? O interessante é que o grau de dependência de uma forma de vida da outra é incrível. Ela nem consegue viver sem a outra. Isso é interessante, isso, né? Nós estamos num nível, no nosso plano terreno, superior. Estamos num nível da inteligência racional, né? Mas toda a nossa racionalidade, ela está desenvolvida pela base instintiva que nós ganhamos do reino animal e dependemos dele. A vida vegetativa está em nós e nós dependemos dela. Então, todas as vidas estão não só irmãs, mas dependentes. E dependentes de um grau tal que você não vive sem ela. É interessante isso, né? É uma interdependência total, né? É uma dependência e uma necessidade imperiosa. Não só, dependemos não só dos reinos inferiores, mas dos superiores também, né? E até mesmo do nosso próprio reino, que seríamos de nós sem o outro, né? Sem a sociedade, que seríamos de nós, né? Se acabar o mundo vegetal, acaba a vida na Terra. Acaba. A vida humana acaba. Acaba. É interessante mesmo, né? Essa interdependência, né? Isso faz do universo a física quântica chama de teia de eventos, né? Interconectados, né? Mas voltamos aí à pergunta que fica para nós da leitura do primeiro capítulo de Deus e o Universo. Cada um tem a sua lição. Cada um aprende na experiência da vida o que necessita aprender naquele estágio.
Ao ser experimentado pela vida e experimentar a vida, aquele ser aprende a sua lição, né? E ao aprender a lição, ele passa adiante. Enquanto não aprende, ele não vai para frente, né? Qual a lição que nós devemos aprender, né? Nós trouxemos esse ditozinho do Chico Xavier aí, nosso Chico saudoso, né? Se você cometeu algum erro, isso significa tempo de aprender e não de desistir. Então nós vivemos uma fase intermediária na nossa evolução, em que adquirimos a capacidade de escolha, a capacidade de opção, né? Temos o livre-arbítrio, mas não temos ainda o conhecimento pleno. Então, como ignorantes, nós fazemos escolhas que nem sempre são certas e erramos. Mas através do erro nós podemos aprender para não errar de novo, né? E não desistir com o erro, mas aprender, né? E estamos entendendo na atualidade com o Baldi que a grande lição que nos compete a aprender na atualidade é o conhecimento da lei de Deus, da qual nós somos ignorantes, né? Então temos que aprender como funciona a lei de Deus. E à medida que a lei de Deus devolve para nós os nossos equívocos, os nossos erros, ela está nos ensinando como ela funciona e como nós devemos segui-la. Esta é a nossa grande lição, né? E Deus nos deu a vida para isso, nos dá a experiência na carne para isso, para aprendermos a viver segundo a lei de Deus. Eu acho que essa é a lição que nos compete aprender, porque quando nós aprendermos a seguir a lei, nós iremos adiante, nós passaremos a santidade e a angelitude com muita facilidade, né? Essa é a lição. Não sei se vocês conhecem outra lição, existem outras, mas para mim a essencial é essa. O que vocês acham dessa pergunta aí, ó? Qual a lição que nós devemos aprender? O que a vida quer que nós aprendamos? O que vocês acham? Ninguém quer dar uma opinião? Não, bem? Vou dar uma opinião. Eu acho que a vida, quando ela presenteia-nos com a oportunidade de aprender, é mais ou menos assim: eu vou descer aquela escada ali, mas porque eu não vi, eu não a observei como eu devia, eu escorrego e caio. A vida fala assim: tenta de mim, você vai conseguir. Então eu não devo desistir jamais e compreender que o aprendizado é necessário para a evolução. Quando a gente entende isso, a queda é mais doce. Né? Então, você aproveita ela, né? Então assim, o sofrimento, a prova, a dificuldade é necessário. Até a dor é necessária. Mas o sofrimento é opcional, né? A gente só sofre se quiser. Eu me recordo essa lição, assim, voltei lá para minha infância. Aos 12 anos eu perguntei para meu pai assim: pai, e agora? Como é que vai ser o meu futuro? Ele falou assim: aprenda a viver com as suas dificuldades, com as suas limitações. Lição de sabedoria, né? Ele desencarnou, eu tinha 15 anos. Né? De lá para cá eu fiquei aprendendo o tempo todo. Aprender com as dificuldades e com as limitações. E aí a vida é doce. Acho que é uma lição que a vida dá para ele. Tá, muito bem sintetizado, né? O Baldi tem uma frase que eu aprecio muito, ele diz assim: a dor existe para aprendermos a não semear as suas causas. Né? A partir do instante que você aprende, você não precisa mais dela, né? A dor existe para aprendermos a não semear as suas causas. Não semear o quê? As suas causas. Inclusive para os outros, né? Nós vamos estudar um pouco disso na lição do Evangelho, né? Como é que é? Porque o mal que eu faço ao outro, eu faço no Faça para você mesmo. Bem, esse é o resumo do primeiro capítulo, gente.
Se vocês não querem acrescentar mais nada, a gente pode encerrar.